Olá a todas e a todos, é com muita alegria que eu venho aqui apresentar um trabalho de autoria da professora doutora Patrícia Tuma Martins Bertolin, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também de minha autoria. Eu sou o Herderson Maro Cavalcante Olímpio, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão, e hoje venho aqui apresentar o trabalho Notificação Compulsória da Violência Doméstica contra a Mulher no Brasil, uma análise a partir da bioética feminista e da transversalidade de gênero. Prometo que serei sucinto e abordarei os principais pontos desse trabalho. Pois bem, o primeiro ponto que nós devemos enfrentar é saber o que é a notificação compulsória. E segundo a Portaria 204 de 2016 do Ministério da Saúde, a notificação compulsória nada mais é do que a comunicação obrigatória dos profissionais de saúde acerca de agravos ou evento de saúde pública às autoridades sanitárias competentes. E essa portaria ela também determina que os casos de violência doméstica contra a mulher também devem ser notificados. Contudo, há uma lei específica acerca dessa notificação compulsória em caso de violência doméstica contra as mulheres, que é a Lei 10.778 de 2003, que sofreu uma alteração legislativa em 2019. E o que dita essa alteração legislativa? Ela impõe, para além da obrigatoriedade de se comunicar às autoridades sanitárias, a obrigatoriedade de se comunicar às autoridades policiais para fins estatísticos e para a tomada das devidas providências. O que se questiona acerca dessa alteração legislativa são 3 pontos. O primeiro deles é: isso não afetaria a autonomia dessas mulheres vítimas de violência doméstica? O segundo questionamento suscitado é justamente: será que essa notificação compulsória ela não afeta a confidencialidade da relação médico-paciente? E o outro ponto também questionado e debatido é: será que a notificação compulsória ela é uma política pública efetiva partindo-se da ideia de transversalidade de gênero? Então, esses questionamentos é que foram debatidos neste trabalho. Então, pode-se dizer, levando em consideração todos esses questionamentos, que o objetivo deste trabalho é analisar a notificação compulsória de casos de violência doméstica contra a mulher enquanto política pública a partir das contribuições da bioética feminista e da transversalidade de gênero. Então, para que nós possamos atingir esse objetivo, nós nos valemos de uma revisão bibliográfica e de uma análise qualitativa. Então, inicialmente, foi feito um estudo mais dirigido ao que seria a bioética e, em especial, a bioética feminista. Ou seja, a bioética ela pode ser considerada como uma ponte de equilíbrio para a resolução de conflitos éticos entre os avanços das biotecnociências e os valores e direitos humanos. E aonde se inseriria a bioética feminista? É justamente porque as teorias clássicas da bioética, elas não levam em consideração a desigualdade do gênero. Então, o fator gênero ele foi posto em tela pela bioética feminista, justamente porque há todo um histórico de dominação e exploração do gênero masculino sobre o feminino, inclusive dentro da solução de controvérsias nesses avanços das biotecnociências. Então, nós precisamos colocar em tela o fator gênero na resolução de conflitos bioéticos. O segundo ponto foi entender o que seria a transversalidade de gênero. E a transversalidade de gênero, na verdade, ela nasceu do movimento de direito internacional, mais especificamente na Convenção de Beijing, justamente determinando que a tomada de decisão, seja na via social ou seja na via política, elas devem levar em consideração o enfrentamento das desigualdades de gênero. Então essa transversalidade ela objetiva a equidade entre esses gêneros, justamente dentro do processo de tomada de decisões.
Então, a partir de todos esse aparato é que foi feita a análise dos questionamentos até aqui citados e que tiveram alguns resultados que eu vou falar um a um agora para vocês. Quanto aos resultados obtidos, o primeiro deles é de que a autonomia dessas mulheres vítimas de violência doméstica ela não é afetada pela notificação compulsória, justamente pelo fato de elas estarem em relações de poder que as colocam em um grau de vulnerabilidade que permite que o Estado atue em defesa dessas mulheres justamente para garantir e efetivar esses direitos, tanto direitos previstos na Constituição de 1988, quanto em tratados e convenções internacionais de direitos humanos de mulheres. Já no que concerne a confidencialidade, ela continua sendo preservada. A quebra dessa confidencialidade em razão da notificação compulsória, ela está abarcada dentro do próprio artigo 73 do Código de Ética Médica, que disciplina que o médico ele pode quebrar essa confidencialidade, sendo em caso de uma motivação justa, ou de um dever legal, ou de uma permissão por escrito do paciente. E no caso da notificação compulsória, o que abarca é a proteção legal. Fora que há uma resolução do Conselho Federal de Medicina que permite a quebra dessa confidencialidade em casos de violência, de notificação compulsória da violência doméstica contra a mulher, ou em casos de notificação compulsória em geral. O certo é que, por fim, quando nós formos analisar a efetividade enquanto política pública, ela é uma política pública, sim, necessária, na medida de que ela faz um levantamento quantitativo dos números e índices de violência doméstica contra a mulher que irão propiciar novas políticas públicas, tanto de prevenção quanto de assistência às mulheres vítimas de violência doméstica. O que se deve ressaltar nesse caso, para que essa política pública ela seja efetiva de uma forma mais concreta, é que a transversalidade de gênero ela se imponha. Então, toda a tomada do processo de decisão, o fator gênero, ele esteja albergado. E fora que há uma necessidade também de capacitação desses profissionais da saúde, justamente para que eles tenham conhecimento da dimensão e gravidade da questão de gênero, justamente para que as políticas públicas do Estado elas sejam efetivamente democráticas e isonômicas no que concerne às relações de gênero. Então, no que nós podemos concluir da notificação compulsória de toda essa análise é de que ela é sim uma política pública viável, mas que necessita de uma observância do fator gênero, tanto no quesito vulnerabilidade dessa mulher, quanto no quesito transversalidade de gênero, para que esses profissionais e o próprio poder público ele esteja consciente da necessidade de se pensar o gênero e principalmente de qualificar os seus agentes para a efetivação dessa política pública e para a garantia de todos os direitos dessas mulheres. Gostaria de agradecer a atenção de todas e todos e também da FAPEMA pelo financiamento da minha pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Maranhão e de tantos outros pesquisadores que lutam dia a dia pela pesquisa no país. Muito obrigado.